galera, você que tá do outro lado da telinha, começou o nosso episódio do Modo Copa. E deu abertura aí, né? Porque é nosso primeiro programa, o Modo Copa, que é um programa do Colégio Objetivo, que convida você a olhar a Copa do Mundo de um jeito diferente. E a gente vai fazer uma combinação diferente para vocês. Não é só Copa do Mundo, não é só futebol, mas também é vestibular. Tudo que pode cair e tudo que pode fazer sentido para você que tá do outro lado da telinha. E eu não estou sozinha. Quem vai fazer e quem vai brilhar com esse time escalado é eles, são os professores. Eu estou com esse time aqui. Aê! Finalmente! Começou! Meu Deus. Vamos, time! Junta aqui, junta aqui. Junta aqui. Vai dar certo, vai dar Vamos! certo, vai dar certo. Vamos, É México, nóis. Eu já México, começo com México. ele, né? Felipe Andrade, seja muito bem-vindo. Professor de Biologia. Tô pelo México. Olá. Eu sou bem. É um prazer México. inenarrável participar desse primeiro programa nosso, tá? De um projeto lindo, maravilhoso. A gente vai falar aqui sobre os países da Copa e vai ser um dia incrível. Perfeito. Agora, vou pro professor Tadeu Scheck. Vou falar aqui, Geografia. ó, e já vou falar da bola da Copa, ó. Pra o pessoal que não sabe, ó. Trionda. É a bola da Jabulani. A Jabulani é a África do Sul, né? É. Pô, vamos começar um programa aqui, Estados Unidos, México e Canadá. Canadá. Vai ser lindo, um programa que a gente vai falar de futebol Sim. também, né? Vestibular. Vestibular, tudo que cai no vestibular, muita coisa. E vamos falar de outras cositas mais, que são curiosidades. Ninguém liga pro Canadá, né? Porque eu sou Ninguém- do Japão, né? Mas tudo bem. É a minha blusa do Japão. É. Tudo bem. Agora, pra levar o nosso time, porque eu não quero estar sozinha. Cara, eu precisava dela. E ela tá aqui comigo. Ana Clara, professora Estamos de História. juntas. Estamos juntas. Ana com Seja dois bem-vinda. Ns. Com 2 N's, importante. Importante. Um prazer inenarrável estar aqui, galera. Vamos falar muita coisa hoje, várias curiosidades, fofocas dos famosos. Vamos falar também. Shawn Mendes. Adoro. Capricho. Shawn Mendes. O Canadense. quê? O quê? Eu decorei Shawn Capricho. Mendes. Bruna Marquezinho. Neymar, Neymar. Copa, Bianca Justin Bieber. Biancardi. Tudo. Justin Bieber. Bianca Biancardi. Isso aí, pô. Né? Bruna. Shakira. Shakira do México? Bianca é Bruna. Shakira do México? Tá bom, é com B. Shakira da Colômbia. Que Ó, a perto do produção México. tá falando. Colômbia. Pablo Produção tá Escobar. falando. Waka Waka. Colômbia. Pablo Escobar. Waka, waka, Melhor do que a música atual da waka. Copa. Melhor Nossa. música. Melhor Música música. da Copa é Tudo deprimente. pra gente poder falar, mas também eu quero falar sobre a disciplina de vocês. Bate-bola rápido. Quando vocês pensam Estados Unidos, México, Canadá, pode ser um deles. O que vem na cabeça pensando na disciplina de vocês? Começando pelo Felipe Andrade. Ah, eu penso em fermentação. Tequila. Senhora. Tequila. Arriba! Detalhe. Tequila é uma bebida exclusiva do México, tá? O Brasil não pode produzir tequila, igual champanhe, tá? Mas Porque- beber pode. Beber pode, Ah. autorizado. Maior de 18 anos. Maiores de 18 Isso, e não dirija. Se beber ou não dirija. Beber não dirige. Não. Se não beber, nem dirige, porque você não tem idade pra beber, nem pra dirigir. Sim, Porque- sim, com certeza. Mas é uma bebida típica do México, né? Então, assim, só pode ser fabricada no México. Igual champanhe, que só pode ser na França, lá naquela região específica. No México é Jalisco, se eu não me engano. Tá? É a cidade que pode. Jalisco e outras duas cidades ali pequenas que podem produzir tequila. É uma bebida fermentada. Porra, posso puxar um gancho aqui geográfico legal? De Vai tequila. lá, vai lá. O acordo do Brasil com o Mercosul, eu não vou falar Mercosul com a União Europeia, tem um dos itens lá, é que eles têm que ter o IG, que é a identidade geográfica. Se um produto é da França, o Brasil não pode concorrer. Se um produto é tipicamente brasileiro, tipo, claro, a gente tem aqui o açaí. Aí a França não pode concorrer. Ou seja, eles têm isso aí, que é como você falou da tequila. É a identidade geográfica, é local. Aquilo ali é do seu país, então a gente não pode concorrer contigo. Isso é incrível. Até a natureza foi Deixa eu interromper comercializada, uma né? coisa. Tem palavras que a gente lembra de música, né? Você falou açaí, não tem como, né? Açaí, guardião, zoom de branca. besouro, é o imã. É, verdade. Tá bom, porque eu quero ouvir ela. Agora, o que lembra? Eu penso em desigualdade. Pegou pesado. Caramba, tava Desigualdade. tão alto astral, né? Desculpa. Primeiro programa, cara, por desigualdade. Acabou a outra o programa, empresa, né? outra miséria. Esse é o primeiro e último, né? É o primeiro. Não, é o primeiro de Come. muitos. É o primeiro de muitos. Inclusive, vocês vão falar pra se inscrever. Porque tem muita coisa Por pra favor. falar. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você não vai passar no vestibular. Que isso? Tô rogando essa praga, hein? Tem que se Caramba. inscrever, curtir e mandar pro coleguinha agora. Vai. Tô esperando.
E queria falar o seguinte, né? Claro. Tem que dar o like também? Agradecendo nosso patrocinador, Quintino Esporte, no Barra Ponte. É Quintino Futebol Clube, né? Quintino Futebol Clube. Perdão, desculpa. Ó, maravilhoso, ó, a camisa do México linda. Vai lá que você Olha. encontra modelos maravilhosos. Estados Unidos, Brasil, SA. estamos aqui. Tô com do Japão aqui, ó, Olha, lindíssima. perfeito, Atravessou o Essa oceano. do Perfeito, Japão é Chega gente. até- espetacular. E não só a questão do Quintino, mas também do estúdio que a gente tá, né? Olha o Nossa, cenário. Estúdio Gianotti. Gianotti Irmão, a gente tá Studio. começando um programa com produção da Globo. O cara é global, produziu A gente o é Big chique, Brother, tá aqui. Malhação. E aqui, ó, no fundo, vocês não estão vendo, mas tem a galera aqui do marketing, produção. tem a galera do Produção teatro, aí. produção. Toda uma Tá em produção peso, aqui. produção. É, pesado, hein? É. Tem muita coisa boa pra vir. E eu até falo, gente, olha isso aqui. Temos o quê? Cartão amarelo. Ó, já até Quem caiu? México não, né? caiu. Caiu Quem o caiu? Canadá. Não vai cair. O Foi Canadá. é, não Shawn vai Mendes durar muito tá tempo, não. triste. Shawn Mendes, pelo amor de A Deus. Celine né? Dion também. Justin Bieber. Temos cartão Baby. vermelho, cartão amarelo, então é perigoso. Se falar atrocidades, se falar coisas que não devem, Jamais vai falaria. receber. Já pode? Vai receber. Rio Vermelho. Já pode Já sair? deixa ali, Posso já levantar deixa. embora já? Não, né? Ah, tá. Jamais, Só quando você jamais. perguntou o que, que, Só pra você, o que iniciar. que vem à cabeça quando fala do país, tanta coisa ruim. É verdade. Mas ainda bem que você foi comportado. E eu vou falar uma coisa boa? Sim. Por É um favor. desafio, falar coisas Vai, boas. Vai. Dos Estados Unidos, Uhum. uma coisa boa, incrível. Posso falar? Tá me assustando, vai. Não tem. Tentando ler o que tem ali, ó. Uma coisa boa dos Estados Tempo. Unidos. Ah, Fantasia eu sei. Não sei. Tem coisa boa sim. lua. Vamos lá. Lua. Eles foram pra Lua. Ó, Eu achei lua incrível. Eu de adorei acompanhar a cosmos. NASA no Mas YouTube. aí a gente Agora. entra num debate. Será que é verdade Vai ou lá. fake? Jogo já a bola pra ti. Qual o debate? A gente entra num debate. Quem foi o primeiro homem a estar na Lua? Foi os Estados Unidos mesmo? Foi um cachorro, né? E é um cachorro que não tinha A Laika. religião. Como é que era o nome? A Laika. Cada like. Desculpa. Eu já falei que eu vou dar o cartão, porque você começou, né? Não, cartão amarelo pro nosso querido Tadeu Schecker, né? Porque, pelo amor de Deus. Gente, foco. Ó, tá escrito aqui, a gente vai falar sobre vestibular também. Pelo amor de Deus, fica com a gente, porque a gente vai falar sobre vestibular. A gente vai falar aqui. E eu vou passar a bola pra fica aí, nossa focado amiga. tudo isso. Fica aí, por favor. Ana E não Clara. se preocupa que tem exercícios na bio, vai dar Tem, tudo por certo. favor, vai dar tudo Completo. certo. Sobre todo o conteúdo falado, A né? gente fala besteira, mais ou menos, mas a gente vai trazer conteúdo de Lógico. vestibular também. Calma, vestibulando, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sério agora. Que lindo. Por favor. E eu vou começar com a nossa professora de história, Ana Clara. A gente fala de México, a gente fala sobre colonização espanhola. Conta pra gente um pouquinho sobre essas marcas que ficaram, né, desse país e tudo mais. Pergunta nerd, né? Sincretismo religioso. gosto. Eu acho que tem muita coisa pra gente explorar. Perfeito. E eu jogo pra você. Então, eu já vou fazer um paralelo Caraca. do México com os Estados Unidos. Porque são colônias diferentes. Apesar dos Estados Unidos hoje ser uma grande potência econômica, ela já foi colônia da Inglaterra. E o tipo de colonização inglesa, que foi a colonização dos Estados Unidos, é totalmente diferente da colonização espanhola, que é o caso do México. Na colonização inglesa, a gente tem uma colônia de povoamento. Como assim? Essa colônia vai ser ocupada para moradia. Ela não vai ser ocupada para exploração, que é o caso da colônia da América Espanhola, que ela vai ser ocupada para exploração de metais. A gente vai ter o trabalho escravizado indígena. A gente tem duas formas de trabalho escravizado na América Espanhola: a mita e a encomienda, tá? Ambas são trabalhos forçados nas minas com o intuito de acumular capital para uma economia mercantilista, que era o que a gente vivia na época. Lembrando que o mercantilismo é uma fase inicial do capitalismo que a gente vive hoje. O capitalismo ele vai pensar num acúmulo de capital, num acúmulo de riquezas. O mercantilismo também, adequando as riquezas à época que a gente está estudando. Naquela época, a gente tinha os metais preciosos. Então, a gente vai ter um acúmulo de ouro, prata, bronze, ferro como metais. Hoje, a gente vai ter um acúmulo diferente. Então, fica bem claro e cai bastante no Enem, cai bastante na UERJ. Apesar de não ser um território fértil para a gente lucrar, ainda assim é um território e ainda assim tem valor. Não estou dizendo que nos Estados Unidos a gente não teve escravidão. Teve. Só que a gente tem uma diferença entre as colônias do norte dos Estados Unidos e as colônias do sul. No norte, a gente vai ter
uma economia mais voltada para subsistência, justamente para essa galera ocupar esse território. Enquanto ao sul a gente vai ter um sistema do plantation. E quando eu falo de plantation, você vai lembrar desse esqueminha da prof. Ana Clara agora. Você vai lembrar de Leme. É o bairro? Não, galera, presta atenção. Leme, L de latifúndio, E de escravagista, M de monocultura e E de exportação. Quando a gente fala de plantation, a gente tem que lembrar dessas características. E principalmente nas colônias do sul dos Estados Unidos e na América Espanhola, a gente vai ter o sistema do plantation ali muito presente. Que aula. Que aula. Não, nem. Aulas, Nem palestras parece que é- e Seja, workshops. tá bom, Podemos ótimo. falar é. de ação de graças? Que Nem parece que é parar de vascaíno. matar em povos originários ou não? É. Podemos. Ah, tá, tudo bem. Não sei se... É. Só lancei. Lançou e Só foi lancei. embora. Eu fico, Lancei. olha, Só eu lancei. fiquei curiosa, Não. porque não, pra você que eu ia jogar mesmo. Eu fiquei curiosa porque você falou que lembrou sobre fermentação, tequila. Cara, E só como pensa assim? nisso. Como assim? Então, a tequila, ela é uma bebida produzida só no México, né? Aham. Assim, então ela tem... Nenhum outro país tem o direito a produzir. Ela é característica de uma região do Jalisco ali, naquela região ali, certo? E aí acontece, ela é de uma planta, né? Uma suculenta específica do México, a agave azul, certo? É por isso que ela é muito comum no México. E ela é um processo de fermentação, como todas as bebidas alcoólicas são, né? A fermentação é um processo que acontece na ausência do oxigênio, certo? Se você quiser estragar o vinho do seu pai, abre o vinho do seu pai, deixa 15 dias aberto, depois tampa. Seu pai vai ficar bem pé da vida contigo, né? Faz isso não. Porque Cadê vai o cartão alterar, amarelo? vai alterar a composição do vinho, porque ele deixa de ser uma bebida fermentada, num processo anaeróbico, sem a participação do oxigênio, né? Por isso, quando você vai à vinícola, as garrafas são emborcadas para baixo, Interessante. né? Ou inclinada, por quê? Né? O ar de fora não entrar na garrafa, né? E claro, para molhar, lubrificar a rolha, eu disse a rolha, né? E então assim, e aí acontece. Então você tem essa questão de uma bebida feita na ausência do oxigênio, certo? É um processo fermentativo, é um processo anaeróbico. Os processos que utilizam oxigênio são processos aeróbicos, tá? A gente também faz fermentação, nós também fazemos, Caraca. não é só micro-organismos. Me veio uma curiosidade aqui agora. Vai. Por que quando a gente bebe, a gente vai ao banheiro direto? Aí porque tem uma horroroso. questão hormonal. Existe um hormônio chamado ADH, ou antidiurético, certo? Ele faz um processo de reabsorção renal. Então a água ela retorna ao sangue por ação desse hormônio, certo? O álcool ele é um inibitório desse hormônio, certo? Ele é um hormônio hipofisário e da hipófise, né, que é uma estrutura localizada no encéfalo. Então, a ação do álcool inibe esse hormônio, diminui a reabsorção de água, menos água volta para o sangue, mais água sai na urina. Por isso você acorda ressacado. O que é a ressaca? Ressaca é um processo de desidratação. Então, como é que a gente cura a ressaca? Bebendo mais? Não. Né? Água. Bebendo água, Saindo suco e outras coisas mais. Tá? Então, assim, a fermentação é isso. É o processo para você extrair o álcool, né, dessa planta é um processo fermentativo. Assim como é o vinho, assim como é a cachaça e diversas bebidas alcoólicas que existem. Bebidas. E Ainda é bem que eu não bebo há interessante, né? anos. Porque futebol a gente associa o quê? Alegria, diversão, A né? cervejinha pra socializar entre os adultos, obviamente, né? Falando em futebol, qual a passagem que vocês lembram de Copa do Mundo? Qual a primeira Copa do Mundo que vocês lembram? 2010. Não, para, 2010 Ah. não, cara. Ah, Tem que- era Deus. 15 anos, isso? Tadeu. Que Tem isso? 15 anos? Jovem. Schoffen. Jovem. Eu lembro da Copa Jovem senhor. de 94, eu lembro já. Tá, tu é velho já. Já, Ariane, já. Ariane novinha, vai, fala. Novinha, sim. É. Eu sou de 90 ainda, né? Ai, saudade de 90. Ah. Lembro de 2002? Não. Por aí, é. Bom, Madrugada, eu lembro de madrugada. 94, campeão, Era madrugada, 2002. lembra? Era madrugada. É, madrugada. Eu trabalhava de 3, madrugada. 4 da manhã. Não vendo- era vendo o outras jogo. Bem coisas, não. novinha, Trabalhava eu já madrugada. gostava de A torcer. primeira que eu lembro é 2010. Ah, para, não, vou embora. Então, Porque eu, 2002 não. eu era eu vou neném. embora. Não. A primeira que eu lembro é de 86. Me senti jovem E, agora. Tá? não, assim, eu lembro vagamente, porque tinha um zagueiro Edinho que jogava no Fluminense, jogava, né, e eu lembro dele, basicamente. Mas eu lembro da Copa de 90. A Copa de 90 também é traumática, tá? Então, sabe qual é a frustração pra essa Deixa eu molecada de terminar, hoje que tá falar, fazendo deixa eu terminar de vestibular? falar. Primeiro, Deixa eu não, terminar de falar meu trauma. é Quero trauma? expor? Acabei de falar, você me cortou? Silencio. Trauma? É. Caraca, como é O que é? quando- machismo cai bastante Não, no mas é Enem. homem com homem. Ah, Eita, cartão. A Copa de 90 é traumática pra mim, porque foi o dia que foi no início a abertura da Copa, Argentina e Camarões, Nossa. que Camarões ganhou de 1-0, né? Gol de Omar Biwick. Eu lembro.
É, sério. Existe mesmo, isso é mentira. E o frango do goleiro, Pumpido, que é um goleiro argentino, que teve um acidente bizarro, né? Ele perdeu o dedo, agarrou a aliança ali na trave, aquele suporte de rede. Quando ele foi puxar, perdeu o dedo. Virou presidente. Ou seja, não casem, né? Porque vocês vão já perder dedo na trave, né? Agarrado, né? Por isso que a FIFA mandou botar agora, ou tirar a aliança, tirar a brinco. Sim. Mas isso foi há muito tempo, tem década de 80. E aí, nesse jogo, meu pai separou da minha mãe. Olha que doido, tristeza. Bota a música triste do Chaves, pra mim, deixa eu contar essa história. Não Às vezes pra tua mãe foi foi um momento feliz, tá? Foi. Pra mim foi muito feliz. Isso também. Inclusive, a gente sabe que futebol não é só alegria, também é modo treta. A gente sabe das tensões internacionais, dos Estados Unidos, do Irã, o que a gente está sofrendo em relação a isso. E também o Israel, né, que não participa das eliminatórias da Ásia. Conta pra gente um pouquinho desse cenário. Modo treta? Modo treta, eu gosto. Modo treta. Pra começar, é que a gente tá falando de guerra, de conflito, momento tenso pro mundo, né? Tenso porque tá afetando a vida de todo mundo, tá aumentando o custo de vida para todo o planeta. Espaço, né? Petróleo indo pro espaço, sobe, desce, $90, $100, $120. Isso afeta o mundo inteiro e é a questão da geografia. Vamos começar por Israel. Israel não participa das eliminatórias da Ásia porque seria para eles um problema muito grande, por exemplo, jogar contra o Irã, jogar contra a Arábia Saudita na Arábia Saudita, jogar contra rivais históricos, o Líbano, na região onde é dominado pelo Hezbollah, ou ter que ir para o Iêmen, jogar numa região dominada pelos rebeldes Houthis. Então, na verdade, ou jogar no Iraque. Então, assim, o Israel sofreria muitos problemas, inclusive um medo sobre ataques terroristas, por conta dessa questão de a criação do Estado de Israel dentro do território palestino. 72, Munique, não foi? Foi, Munique é o filme, inclusive, Munique, sim, muito isso, bom. que é um sequestro Sim. de uma delegação. E aí, esse é um problema para Israel. Agora, quando você fala de geopolítica e conflito, aí a gente entra no é um modo treta total, porque, na verdade, para o vestibular, e o que importa para a gente agora é o vestibular, é que você tem que saber de uma coisa que é um ponto fundamental. O Irã jamais venceria uma guerra contra os Estados Unidos. Aliás, ninguém no planeta venceria uma guerra convencional contra os Estados Unidos. Uma guerra atômica, a gente tem problema com a Rússia, né? Um poder bélico muito forte. Mas uma guerra convencional é muito difícil. Não dá para vencer. Não é tocar a maior potência bélica do mundo. A gente fala, não venceu. Bom dia, Vietnã. Então, mas aí porque eles não utilizaram todo o armamento que poderia. Poderia jogar 2 armas nucleares ali e acabou, como fizeram Hiroshima e Nagasaki. Mas então, uma guerra convencional... Oi? Era proibido usar arma nuclear. Já era proibido. Os Já Estados era Unidos proibido. não tolera falar dessa guerra até hoje, né? Sim. Mas aí você vê o Trump ameaçando jogar bombas no Irã, inclusive a última ameaça foi essa. Só que a questão é o seguinte, vamos usar a geografia aqui para entender isso. Primeiro ponto, como é que o Irã está conseguindo vencer essa guerra? Porque está vencendo essa guerra. E ele está mostrando para o mundo que eles estão se empoderando, inclusive, enquanto nação. Estão vencendo essa guerra por conta da geografia. E, na verdade, a geografia, a gente vai falar do Estreito de Hormuz? Sim, é só eu fechar um estreito, que é muito curto mesmo, eu chego ali no máximo a 30 km de distância, eu coloco ali, eu posso bombardear a região, as empresas não vão pagar o seguro para os navios que vão passar, então automaticamente para tudo, e a gente tem ali quase que 25% do petróleo global sendo passado pela região. Então eu já afetei a economia toda. Do outro lado, tem outro estreito que os próprios rebeldes Houthis podem fechar, já mais 15%, que aí você entra no Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez. Só que aí a gente tem vários estreitos no mundo, o estreito de Malaca, o estreito, por exemplo, de Bósforo, e aí você vai ter de Dardanelos, com a Turquia. Então vamos pegar um ponto importante para a prova. Os estreitos que existem no mundo, eles são fundamentais para qualquer país que tenha um controle sobre ele, porque ele controla a economia, ele controla o fluxo de mercadorias, e aí o que entra e sai. Automaticamente esse país ele pode ser bombardeado, mas é só ele fechar ali que ele vai ter, ou por exemplo, uma passagem de tecnologia, o Estreito de Malaca vem da China, passa por ele, eu fecho aquilo ali, acabou a tecnologia do mundo, nada passa por ali. E aí, enquanto o Irã fechou a torneirinha ali do Estreito de Hormuz, acabou o petróleo também. E isso gera uma crise tão grande que, se você for ver hoje, os investidores americanos estão pedindo para o Trump, pelo amor de Deus, vamos parar com essa guerra logo, porque isso prejudica o mundo. A bolha das IAs, porque os países árabes também financiam as bolhas das IAs, eles botam dinheiro. Os fundos do Qatar, por exemplo, botam muito dinheiro na bolha da IA. E aí, pô, mas como assim? O Qatar agora com infraestrutura destruída, porque o Irã destrói o Qatar porque é um aliado. Isso mostra uma coisa para o mundo. O Oriente Médio foi dominado pelos Estados Unidos, com seu poderio militar. Então tem várias bases americanas naquela região do Oriente Médio. Isso mostra para eles que, assim, estamos aqui para te proteger. Em contrapartida, vocês vão vender petróleo em dólar, que é para a minha moeda continuar forte, o dólar. Só que aí, quando tem um conflito, você se sentiria protegido morando no Catar hoje? E se você pega esse apoio, né, cara? Se você imagina a guerra do Irã e do Iraque, né? Os Estados Unidos apoiou o Iraque, mesmo tendo Saddam Hussein, né? E não conseguiu. Pós-guerra,
ele vai atrás do Saddam Hussein. Né? Então ele é um apoiador, depois ele deixa de ser um apoiador. Depois ele vai lá Eu e tenho uma decepa a cabeça. dúvida pra você. Sim. Eita. Sobre... Desculpa tomar seu lugar Claro, agora. Meu não, Deus. Mas gostei, aí, gostei. apitou aqui na minha cabeça. Sobre energia nuclear, o que a gente pode... Energia nuclear é uma energia que ela é limpa, né? E isso a gente pode falar, a gente tinha um grande medo sobre a questão nuclear, né? Só que assim, é desmistificar, porque a gente usa radiação a todo momento. Se você vai fazer um raio-x, por exemplo, é uma radiação. Fazer um tratamento para câncer, por exemplo, né? Isso é uma radiação que você usa. Então a radiação de forma controlada, de forma bem utilizada, ela é muito útil, né? Depois do acidente de Fukushima, Alemanha e França, por medo, reduziram bastante a matriz energética nuclear. Fecharam suas usinas. A Alemanha fechou quase tudo. Bastante, né? A E França menos. a gente está falando de países que tinham 60%, 50% de energia nuclear, certo? Então eles reduzem bastante isso. Só que eles voltam agora a reinvestir nessa usina. Eu acho que em relação à geração energética, eu acho que a gente tem que ter... O nosso modal ideal seria um modal que utilizasse diversas fontes de energia. Certo? O modal brasileiro ainda não é o ideal. Vamos puxar para o Brasil, né? Para a nossa realidade aqui. A gente tinha lá, há 30, 40 anos atrás, 90% hidrelétrica, né? Hoje está batendo aí 60, 50 e pouco de hidrelétrica, certo? Mas a gente é muito dependente de hidrelétricas. E a gente vai pegar a geografia, vai pegar a história, o quanto causa impactos ambientais uma hidrelétrica, né? Na questão da emissão de dióxido de carbono, de CO2, porque alagam a região, então aumenta a taxa de decomposição naquela região, então mais CO2 é liberado. Tem a questão da invasão dos povos originários, né? Isso de você desaloja ou não desaloja esses povos originários, vai falar de Belo Monte, de um monte de fatores aí. Só que a gente pode explorar ainda outras fontes, né? Acho que a gente tem um complexo de grandeza ainda de construir mega obras, né? E a gente podia, acho que, investir em outras fontes, outras matrizes e diminuir essa dependência bastante da água, né? Porque se tiver escassez, para de chover, é racionamento. Pô, não tem só jeito. para puxar aqui um gancho que é importante. Essa busca da Lua entre Estados Unidos e China, apesar de remeter ali à Guerra Fria, né? Viu a fotinha a bonitinha? União Da Soviética. Artemis 2? Não, foi lindo aquilo ali. Dizem que é fake. Mas é uma busca pelo lado oculto da Lua, porque é uma área que recebe muita... não recebendo muita radiação. A Lua, na verdade, não tem atmosfera, né? Uhum. Então, assim, na verdade, não tem núcleo. O núcleo acabou... É igual a Terra. Se o núcleo da Terra secar, sim. a gente perde Nós o nosso somos polo muito, magnético. muito egocêntricos, né? Ah, O muito. lado oculto da Lua. Não é o lado oculto, é o só lado que a gente não vê. Né? Isso. É isso que eu ia falar, o lado que a gente Oculto não pra vê quem? certo. É oculto pra quem, né? Pro Sol não é. E cai no vestibular por que a gente só vê um lado da Lua? Porque a gravidade da Terra não deixa a Lua girar em torno de si mesma. Só que como a Terra gira, a Lua também está girando em volta da Terra. Então, em algum momento, o Sol vai iluminar esse lado oculto. O Sol está ali. Só que aí a Terra está sempre olhando, é como se fosse uma valsa. A Terra e a Lua estão sempre de mãos dadas. Um padedê. Isso, então a Terra nunca vê o bumbum da Lua. Mas o bumbum Sol não, pelo vê o lado oculto da Lua. Bumbum é E, amarelo? na verdade, eu ia falar que lá a busca é pelo Bumbum é hélio 3. amarelo, não? É amarelo? Bumbum, o da As Lua nunca costas vê. da Lua. As costas, né? É mais O bonito. dorsal. O dorsal da Lua O fica mais dorsal da bonito, Lua. né? Fica belo. Não vê o dorsal. A busca ali é por energia, tá? Porque ali tem o hélio 3 e isso ajuda a fazer a fissão do urânio. E aí, na verdade, você gera uma energia ali muito... Mas não é também uma questão de uma volta, uma corrida espacial de novo? Porque assim, se a gente pegar a lógica, né? Os Estados Unidos lá enviaram astronautas à Lua, né? E eles falam assim, ó, ganhamos da União Soviética, ganhamos a corrida espacial, certo? Isso foi a ótica americana. Eles pararam, tanto é que assim, por que a Artemis 2 ela não foi agora com tripulada? Porque eles não têm tecnologia de trem de pouso. Olha que louco, eles abandonaram o trem de pouso, que falou assim, ó, já mandei esses caras para a Lua já, tá beleza, ganhei da União Soviética, abraço União Soviética, beijinho, fica para lá. E agora tem uma guerra espacial com a China, né? Porque talvez a China seja esse concorrente para descobrir o espaço, né? Ocupar o Na espaço. verdade, é que a China, e na verdade a fissão é fusão, tá? Falei da fissão do urânio. A fusão é fazer o que o Sol faz com o hélio. Sim. Então, na verdade, a China já tem a tecnologia, precisa só do hélio 3. Mas você falou importante, é porque a China já prometeu que até 2030 ela vai estar lá, não para dar uma voltinha na Lua, ela vai estar lá para ficar. Sim. E aí os Estados Unidos está correndo atrás, assim como a União Soviética começou a mandar a cachorra laica, mandou Sim. naves, mas não chegou a pousar, como eles fizeram com tripulação humana.
E agora eles estão querendo falar que chegaram primeiro. É uma luta pela quem chegou primeiro, quem tem mais tecnologia. É uma luta pelo status, pela manutenção do status. Uma guerra fria moderna, né? Uma guerra É isso fria que eu ia moderna falar, contra a né, que geopolítica. tem essa guerra não só no futebol, mas também nessa tensão aí. Isso reflete também no campo. Então é uma coisa assim que a gente dá uma casada. Mas eu fiquei curiosa, porque você falou sobre energia e tudo mais, sobre a invasão dos povos originários, e vou jogar para você. Conta pra gente um pouquinho dessa questão histórica, né? Dessa invasão, o que pode interferir e tudo mais. Então, a questão dos povos originários é uma questão que cai muito Nossa, no vestibular. bastante, verdade. Muito no História vestibular. ama. Não especificamente só no caso do México, Estados Unidos, mas no geral. Os pré-colombianos também, mais, astecas, Os incas mais astecas, um pouco menos. Mas a questão da desapropriação indígena, da aculturação, da gente apagar todo o costume desses povos, a gente fala muito do eurocentrismo, né? De colocar a visão europeia como centro do mundo, a religião europeia. Então, isso cai bastante no vestibular. A questão das explorações dos povos indígenas. Cara, tem uma frase que, assim, eu acho que engloba tudo de história. Que a história de todas as sociedades até aqui é a história da luta de classes. E a gente consegue encaixar essa frase em vários aspectos sociais. Inclusive na desapropriação dos povos indígenas. Porque, assim, quando a gente fala em pré-história, lá no início da chegada desses primeiros povos na América, vamos trazer isso um pouco para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente já vai ter... Desculpa. A gente já vai ter, com o descobrimento do Brasil, essa desapropriação muito firme. E a gente está passando por um momento na Europa de reformas religiosas. Então, a gente está tendo o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo surgindo, que são 3 novas religiões. Isso cai muito, presta atenção. Derivando da Igreja Católica, que era a maior instituição do mundo nesse momento. Então, esses povos indígenas que são vistos como atrasados, são vistos como coitadinhos deles, não tiveram oportunidade. Não civilizados. Não civilizados, não tiveram acesso a essa educação católica que a Europa teve. Aí o eurocentrismo muito presente. A Europa vê nesses povos originários a oportunidade de reacender o seu poder lá na Europa. Por isso que a gente vai ter a Companhia de Jesus vindo para o Brasil e para as Américas no geral. O Tratado de Tordesilhas nada mais é do que a Igreja Católica falando assim, olha só, Portugal, Espanha, vocês que são meus no quesito religião, vocês vão dividir esse novo mundo. Porque é a minha influência que está em jogo. Então, a gente vai dividir a América entre Portugal e Espanha e eu, Igreja Católica, vou enviar dentro dos navios a Companhia de Jesus, que o que é isso? Jesuítas, para catequizar esses nativos, porque lá na Europa eu estou perdendo influência. Porque tem o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. São 3 religiões que derivam do cristianismo, que derivam do catolicismo, né, no caso. São 3 religiões cristãs que derivam do catolicismo. Então a Igreja Católica perde influência, perde poder, perde força. E ela não quer isso, porque é a maior instituição da época. Então quem sofre? As camadas mais populares, mais pobres. No caso, esses povos originários que a gente está tratando. Já puxando essa questão dos povos originários, a gente tem muita questão das doenças, né, introduzidas para esses povos, né? Então, assim, quando esse explorador, colonizador, a denominação que seja, né, ele introduz novos patógenos, novos parasitas que não eram circulantes naquela região, né? Então, assim, isso é muito prejudicial a esses povos, né? A gente tem a malária, por exemplo, ela vai matar muitos indígenas, muitos povos originários, porque eles não têm ainda, não têm anticorpos específicos para esse novo micro-organismo presente, certo? A gente chama muito de resposta primária e secundária, né? É uma resposta não específica quando você não tem memória imunológica, quando você não entrou em contato com aquele antígeno, certo? Tá? E a memória imunológica é isso, é você ter entrado em contato. E aí você tem uma segunda resposta, que é uma resposta muito mais específica. Os que sobrevivem, né? Para anticorpos. O quê? Os que sobrevivem. Exatamente. É memória, né? Eu costumo falar com os alunos assim, gente, Darwin. eu converso, eu converso, vou até mostrar, depois eu mostro a tatuagem. Não posso não? Perdão, desculpa. Eu fiz Tatuagem? assim.
Pode, mostra pra Não, gente. produção pode. Tem? Não, ele tem o Posso? Che Guevara na Câmera. panturrilha. Não, Que Che Guevara não. Ai, Não, gente, Che Guevara não, não, desculpa. Darwin, Darwin. Que Che Guevara, é o Ó, Darwin. dá pra pegar, É o dá pra pegar? Darwin. Não, Ô, Produção, Papai Noel. pega? Tá pegando, produção? aí ou não? Pode. Tá. Dá pra pegar? Dando. Tá focando? Levou 5 horas da tatuagem. Aí eu chego em casa feliz, minha mãe fala assim, quem é esse cara? Eu falei, mãe, você não conhece a realidade, pelo amor de Deus. Não é possível. Eu levei 5 horas, quase achei que ia perder a perna, mas tudo bem. Mas tá bom não, porque se eu falar Milton Santos na geografia também... Sei quem é, lógico que eu sei. É, mas Importante assim, geógrafo. a maioria não vai... Que foto é? O Pelé? Não, pera. Não, mas eu quero que você continue. Mostrou a tatuagem, tava falando de malária, sobre as questões. Isso, então já que puxou o gancho, o gatilho da seleção natural, né? A seleção natural, ela tá sempre... Por que eu botei o Darwin na minha panturrilha, né? Pergunta, porque, né? porque tem uma questão, né? Assim, o Darwin falava que não era beleza, não era força, era aptidão. Isso para mim foi muito importante dentro do processo de seleção natural, certo? Ele era coach? Não era coach. Não era coach, tá? Então, À frente do seu tempo. Ele não podia ser... à frente do tempo dele. É coach. não era coach. E, então, assim, Darwin faz naquela época, né? Os caras eram naturalistas, né? Cientistas. Então, ele olhava a natureza, ele ia propor algo sobre a natureza, né? Porque não tinha tanto conhecimento científico sobre, né? Então, Darwin faz uma viagem muito bacana, de 31 a 36, com o seu barquinho, passa pelo Brasil, né? Passa Bahia, Rio de Janeiro, Niterói, Baía de Ilha Grande, certo? E em Galápagos ele propõe a ideia dele, da ideia da seleção natural, né? Observando pássaros diferentes, os tentilhões, em ilhas diferentes. Ele viu que esses pássaros tinham bicos diferentes, né? Então, ele observava que esse bico, a diferença era em função da alimentação. Então, os tentilhões que se alimentavam de nozes ou grãos mais duros tinham bicos mais resistentes. Os outras aves que se alimentavam de flores, né, de algo mais singelo, mais sutil, tinham bicos menores, né? Então ele propôs isso, ele fala que o meio seleciona os indivíduos, né? E os indivíduos mais aptos são selecionados. Eu brinco em sala com isso, que eu falo para ele assim, gente, olha só, um leão está correndo atrás da gente. Eu preciso correr mais que o leão? Só precisa correr mais Eu que preciso correr mais que um deles. Só isso. Isso é seleção natural. Os mais aptos sobrevivem e geram descendentes. Aí a gente pode entrar em falar de superbactérias, né? Uso indiscriminado de antibiótico. A gente pode falar, por exemplo, na questão muito da produção, né? Grande produção pecuária. O grande problema hoje de superbactérias não é nem o uso mais indiscriminado de antibiótico. Porque até 2010, você comprava antibiótico, comprava chiclete num bar. Porque você ia na farmácia, pedia um antibiótico qualquer, né? E o cara te vendia sem receita. Hoje você tem que ter uma receita. Qual o problema hoje dessas superbactérias? Bactérias que foram selecionadas pelo uso indiscriminado de antibiótico. É gado, porco, suínos, aves. Como é que é a criação desses animais? Confinados. Então, o que acontece? Se eu tenho uma ave que ela fica doente, ela mata todas as outras aves, que elas estão confinadas, estão próximas. É que eu faço? Eu enfio antibióticos nos animais, na alimentação deles. Para quê? Para diminuir as infecções bacterianas. E aí, qual é o problema da escala? Eu começo a selecionar bactérias com aquela resistência, né? Com linhagens com a resistência. Então, assim, Nossa, eu tava... essa- Nossa, fiquei... Interessante. é. Quanto E eu conhecimento, tinha né? 3 curiosidades aqui pra falar, mas eu já Não, a tô... produção já agora pediu, Eu bloquearam. tinha pensado em darwinismo. Mas inclusive, Caramba, posso só falar sem explicar, então? porque tem que falar assim, ó, se inscreva no canal. Vai ter muito mais episódio. Ok, né? Mas Vai o, ter o muito, Darwin, né? ó, Poxa. pegar o gancho de geografia, o Darwin se baseia numa algo geograficamente não legal, né? Que é a teoria de Malthus, né? Porque ele faz luta pela sobrevivência. Eu posso falar não, né? Melhor não, né? Fica Quer pro dar uma próximo. palhinha? Eu queria... Tem 3 coisinhas que só queria rapidamente Vai. falar. Fiquem atentos porque a Lua já tem um tratado, uma tentativa de um tratado de Tordesilhas na Lua. Metade é de um país, metade do outro. Estados Unidos e China. Uhum. Ou seja, aquela ideia de quem ocupa o território e fica ali, se estabelece é meu. Ou seja, cadê a gente? Cadê os demais que não A vão? gente chama de Utipocisdetes. Quem fica. Tratado de Olha quem fez isso. 2. Curiosidade. Obviamente que a colônia de povoamento dos Estados Unidos tem a ver com a questão climática, né? A Europa e os Estados Unidos tem uma questão climática muito forte. E aí, para ficar dica aqui para quem é estudante, sempre que tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, os países que participam, eles caem no vestibular. A UERJ, então, adora isso. Ou vai cair com a questão climática, ou fuso horário, ou uma questão específica desses países. Pode ser questão de latitude, um tem um clima A, outro tem um clima B, a diferença de climas, como foi a Copa do Brasil, caiu sobre o clima. Desde o sul do Brasil, subtropical, até
a sua terrinha na região norte, um clima muito quente e úmido. É um clima equatorial. Então, são coisas que normalmente caem. Então, são duas coisinhas. E uma última curiosidade é, fiquem atentos porque o El Niño de novo está acontecendo. Aconteceu na Copa do Brasil em 2014, o Super El Niño. Tivemos uma crise absurda aqui, tá? De falta d'água, foi horroroso. Crise na agrícola, crise com gado, crise econômica, crise política, né? Foi a questão da Dilma na época. E agora os Estados Unidos, a Copa de Estados Unidos, México e Canadá, outro Super El Niño, que altera demais o clima devido ao aquecimento das águas do Pacífico. Então pode ser mais uma questãozinha de vestibular pra gente, falando sobre o Super El Niño e o impacto que ele pode gerar nesses países. Mas um próximo programa a gente pode explicar melhor, Com né? certeza. E, assim, a gente fica até com aquele gostinho de quero mais, né? Isso que eu ia Pô, Ai, falar. eu queria cantar o Waka Waka, Já que é a acabou, música já? da Copa. Já acabou? Acabar, gente. Meu Deus, Não, passou tão não. rápido. Não tem o Waka Waka? Boa, passa rápido, Sim, né? sim. Mas assim, Eu queria momento cantar. palpite, rapidinho, só pra gente encerrar. Palpite que é? Quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo esse ano de 2026? França. Lancei. Que Gente, grossa? Muito grossa. Depois de falar do colonizado, Vou falar, colonizador, colônia de Vai lá, vai lá. povoamento. México, riba, riba! é isso. Tem que botar. Ah, vestiu a camisa, É literalmente. só México. Tu acha que o México vai ganhar? Ah, lógico. Sou torcedor, pô. Sou confiante. É verdade? É a opinião sim. real? Meu pai chama-se Juarez. Juarez. Aí, é verdade. Olha Caramba. só. Olha os indícios Tá vendo? aí. Só. E você, Tadeu Schecker? Olha, assim, eu conheço um pouco mais de geografia que eles e a questão econômica dos países, desenvolvimento do futebol. Gente, Isso me dá um estofo maior para poder falar exatamente com um certo Futebol grau de barra dinheiro, é assertividade isso mesmo? que a Escócia vai ganhar essa Copa. Sim, sim. Escócia. Curaçao, não? Ninguém aposta em Curaçao, não? Eu posto na Escócia. É. Mas- Curaçao? Foi ali perto que surgiu o É. futebol. Depois que o futebol veio da China, depois que passou na Itália, chegou, eu acredito. Inclusive, a gente vai falar sobre a Escócia num outro programa. Tu vai falar da Escócia? Vai, Tem muita Sobre whisky? coisa. E eu Vai ter whisky? convido Não. Ah, tá, desculpa, vocês, todos que estão assistindo, muito obrigada pelo conhecimento. Dá o de like, vocês. dá o like. Dá o Se like. Se inscreve no Se inscreva, canal. espanhol. Ativa o Ativa o sininho sininho. da notificação. Manda pro teu amigo. Se não Meu se pai diria, dá um inscrever, joinha não aí. vai passar no Aquele amigo vestibular. que dorme na aula e Nossa. o professor dá manda pra ele, coitado. Se não se Manda. inscrever, não vai assiste passar no daqui. vestibular. Não Não passa. vai. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Aguardo cantar. vocês em um próximo programa. Muita vontade de cantar. E aí, não, cantar não. Entender o mundo faz parte do jogo. Até o próximo Beijo! episódio. Beijo, galera! Beijo! Eu.